Agora, 8h21 no Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes, pelo canal Band News TV. Juliana Rosa, jornalista especializada em economia do Grupo Bandeirantes, claro que está ao vivo conosco agora aqui no Jornal Gente, para falar sobre a decisão do Copom e também para apresentar o nosso entrevistado, né, Juliana? Bom dia. Tudo bom, Thaís? Bom dia para você, bom dia a todos, bom dia aí ao nosso telespectador e ouvinte. Pois é, a gente vai chamar o Paulo Gala para poder participar aqui desse debate com a gente, nesse dia importante aí da primeira queda de juros, depois de 3 anos, hein, Paulo? Bom dia para você. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui para fazer essa conversa. Pois é, boas notícias, né? Finalmente os juros caíram depois de 3 anos, né? Pois é, e o que é interessante, pessoal, que eu queria começar aí o debate passando para o Paulo, é que todo mundo sabia já que ia ter a queda de juros, a dúvida era o tamanho da queda, se seria uma queda pequenininha de 0,25 ou se seria uma queda maior, como foi de 0,5 ponto percentual. E também, o que eu achei interessante, Paulo, em relação ao fato de que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também foi a favor, votou pelo corte de 0,5 ponto percentual. E foi um voto de Minerva, né? Acho que nunca tivemos empatado ali, né? Ficou 5-4 com o voto do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no momento em que ele recebe muitas críticas e acho que melhora um pouco ali o ambiente político, né? Tanto que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem à noite mesmo, já fez ali uma declaração elogiando ali a situação de queda de a decisão de queda de juros. Paulo, o que você achou aí da decisão? Faz sentido para você? Olha, para te falar a verdade, eu fiquei surpreso até. Eu imaginava que a votação iria ser dividida, como foi, mas em favor de um corte de 0,25, não de 0,50, né? No final, a gente teve 5 votos para corte de 0,50 e 4 votos para corte de 0,25, sendo que a grande surpresa foi o voto do Campos Neto, como você bem mencionou, que votou por um corte de 0,50. Mas, por outro lado, eu também fiquei surpreso com a coesão do comitê, se a gente pensar na próxima reunião, porque eles já sinalizaram que na próxima reunião provavelmente eles vão cortar mais meio, e sinalizaram em consenso, ou seja, se é verdade que eles tinham divergências em relação a como iniciar o processo de corte agora, né? Eles têm consenso sobre os próximos passos, né, que provavelmente serão passos de meio até o final do ano, né? E essa eu acho que é a notícia mais importante de todas, porque independentemente de começar com 0,25 ou 0,50, o que a gente quer saber é até onde vai esse corte, né? E eu acho que para esse ano já temos aí o horizonte de pelo menos mais 3 cortes de meio, colocaria a Selic em 11,75 no final do ano, que é uma ótima notícia, né? Nós estamos conversando aqui no Jornal Gente nessa manhã com o economista Paulo Gala, que é economista-chefe do Banco Master. Paulo, as condições estavam colocadas para isso, né? Pelo menos a gente estava ouvindo de analistas aí, os números já apontavam para um corte da taxa básica de juros. O que você destaca aí desses últimos números que nós tivemos que foram usados como embasamento para mostrar que a inflação, né, perdeu força, que a inflação não está pressionando tanto para que nós possamos agora seguir numa trajetória de queda da taxa básica de juros? Exato, o conjunto de dados aponta para isso. Então, a inflação corrente está muito baixa, a gente teve deflação, inclusive, em julho, que é uma queda de preços. As expectativas de inflação caíram muito, né? Esse é um dado também relevante quando a gente olha para frente e pensa na política monetária. Então, começa a haver um processo que os economistas chamam de ancoragem de expectativas de inflação, né? Que é um palavrão, mas que quer dizer que as pessoas acreditam que a inflação vai cair no futuro, né? E, por fim, a economia está com uma atividade mais fraca. Isso preocupa. O segundo trimestre trouxe dados de nível de atividade um pouco mais fraco. Então, a gente não quer uma economia desacelerando. Não adianta nada controlar a inflação e colocar a economia numa crise, né? O segredo, a arte do negócio é conseguir controlar a inflação e manter a economia crescendo. Então, todos esses indicadores apontavam para a flexibilização da política monetária, que é o corte de juros, né?
Paulo, Sônia Blota aqui, um prazer estar conversando com você no Jornal Gente, ao vivo Rádio Bandeirantes, canal Band News TV. Eu queria misturar dois assuntos aqui, porque é importante para a nossa economia, para o nosso ouvinte, o nosso assinante entender. Eu queria saber, em primeiro lugar, se o Banco Central exagerou na dose do aperto monetário no Brasil. E o segundo assunto é, a meta da inflação brasileira para 2024 é de 3%, com margem de tolerância de 1,5, né, pontos percentuais. Qual que é a sua opinião em relação a essa meta? Ela é irreal para as características do Brasil? Poderia levar nosso país a juros muito elevados e penalizando, por exemplo, o crescimento econômico? Ou o Brasil deve estar em linha com outros países emergentes que têm uma meta inflacionária similar à do Brasil hoje? Queria muito a sua opinião. Começando pelo nível de juros, assim, é sempre fácil criticar depois que tudo foi feito, né? Então, olhando para trás, né, eu me arriscaria a dizer que o Banco Central exagerou, sim. Talvez ele não precisasse ter subido tanto a taxa de juros como fez, colocando em 13,75. Mas, de novo, é fácil falar isso agora, depois de que a inflação foi controlada, depois de que o processo inflacionário foi debelado, porque lá no calor, né, do momento, ali, quando vem o choque de inflação, lembra que o IPCA, a inflação medida pelo IBGE, foi acima de quase 11%. Né? Então, precisa tomar cuidado com essas críticas, assim, porque depois que, como a gente fala, é engenheiro de obra feita, né? Depois que a coisa está resolvida, é mais fácil criticar, mas, de fato, o Banco Central brasileiro teve o mérito de conseguir controlar o surto inflacionário que a gente teve em 2021 e 2022, que não foi trivial. Sobre a meta de inflação, o 3% é bastante apertado para um país emergente, um país que está crescendo ainda, tem uma renda per capita mais baixa, 3% é uma meta dura, não é uma meta fácil de se atingir. Se a gente olhar nos últimos 20 anos, eu me arriscaria a dizer aqui que talvez em 2 ou 3 anos a gente conseguiu atingir essa meta só, mas tem uma cláusula de escape ali, que é o intervalo de tolerância de 1,5 para cima e para baixo, né? Que deve ser utilizado ao longo do tempo, né? Eu acho que esse canal de escape é um canal interessante, né? Para o futuro deve ser utilizado, mas hoje o modelo do Banco Central prevê inflação não para o ano que vem, mas para 2025 em 3%. Por isso que eles estão começando a cortar os juros, porque o próprio modelo do BC já prevê que a inflação vai convergir para a meta em 2025. Paulo, bom dia. É Marco Antônio Sabino. Considerando aí números do Serasa, de que 74 milhões de brasileiros hoje estão negativados, têm algum problema de dívida, a pergunta é a seguinte: quanto tempo, e é bem prática, quanto tempo essa decisão do Copom vai demorar para chegar para as pessoas? Olha, vai demorar pelo menos de 3 a 6 meses. O efeito de verdade do que o Copom está fazendo agora, a gente vai sentir só em 2024, né? Porque ele está começando ainda a cortar os juros saem de um patamar muito, muito alto, 13,75 é praticamente a maior taxa de juros real da história do Brasil, da história recente. Quando a gente desconta a inflação do juro nominal, a gente vê que o juro real está muito alto, então o alívio no bolso das pessoas vai aparecer só no ano que vem. O juro do crédito imobiliário vai começar a cair, o juro do crédito rotativo vai começar a cair, o juro do cartão de crédito vai começar a cair, mas tem toda uma cadeia ainda de transmissões, né, do Banco Central para bancos, para financeiras, para cartões de crédito, que vai levar um tempo ainda, não é para já não. Paulo Gala, queria te perguntar o seguinte, a gente fala muito, né, desse número que é a taxa Selic, que é um número referência, 13,75, 13,25, parece que esse é um número real dos juros no Brasil, né? Ontem até o Sabino brincava dizendo que se alguém soubesse, alguém que está emprestando dinheiro a essa taxa, passa o endereço, o telefone rapidinho que a gente sai correndo para pegar, não é? Na vida real os juros são muito mais altos. E às vezes chegam a números que impressionam e chocam. Por exemplo, no caso do cartão de crédito, quando o juro do rotativo, às vezes passa de 400% ao ano. Por que essa diferença tão grande entre a taxa interbancária e aquela que chega na vida real para consumidores, pessoa física e pessoa jurídica? Primeiro entender que a Selic é a taxa que remunera os depósitos bancários no Banco Central. Então é o quanto os bancos ganham por colocar o seu dinheiro lá no Banco Central. Então isso é o piso de juros, porque se os bancos não fizerem nada e apenas depositarem no Banco Central, eles vão ganhar 13,75 sem correr nenhum risco. Então é a operação mais fácil, simples que existe. Para correr risco, os bancos vão, obviamente, cobrar mais juros, né? Se eles vão emprestar para uma família, para uma pessoa, para um empresário, para uma grande empresa, eles vão cobrar mais do que eles recebem do que ao colocar o dinheiro no Banco Central, né? E para a gente explicar agora essas taxas tão, né, maiores que a gente vê na prática,
a gente precisa levar em consideração o que a gente chama da estrutura de concorrência do mercado financeiro. O mercado financeiro brasileiro, ele é relativamente não concorrencial, ele é relativamente concentrado, né? Nos últimos anos, a gente até viu um processo de fintechs, de novas empresas que acoplam tecnologia ao mercado financeiro, que até conseguiram melhorar um pouquinho a situação. Mas o fato é que a gente precisa ainda... O Pix foi um grande avanço também para aumentar a concorrência do sistema, mas, na verdade, a gente precisa ainda de muita concorrência, de trazer muita concorrência para o sistema financeiro, que é uma agenda do Banco Central já há algum tempo, né? Para conseguir trazer esse juro da ponta final, né, para que ele seja mais compatível com o juro, que é o juro básico que o Banco Central define. Muito bem, quero agradecer ao Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, que nos ajudou a entender aí os reflexos dessa decisão do Comitê de Política Monetária de reduzir em 0,5% a taxa básica de juros da economia brasileira. Paulo, foi um prazer, viu? Até uma próxima e já fica o convite para voltar aqui para o Jornal Gente. Obrigado, adorei participar Obrigada, dessa batina Paulo. aqui. Obrigado. Obrigada, Muito Paulo. obrigada ao Paulo Gala. E eu queria